Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. Já estamos aqui ao vivo em cores, eu, Adriana Rolando, hoje de volta ao nosso convívio. Cláudia Turra Torres, que esteve doente semana passada, faltou, nós choramos bastante com a ausência, e pela ausência de Cláudia Turra, hoje ela já está aqui. E também já está aqui o nosso entrevistado, o ator, escritor, diretor, Samuel Sherman. E acompanhado da Thalita Nunes. Vai acontecer aqui em Guaratinguetá amanhã uma peça de teatro que é a sua mãe. Não, é a mãe do Samuel, que fez a peça. Amanhã aqui no Colégio do Carmo, uma oportunidade de você se distrair com o marido, namorado, amigo. Né? A gente, infelizmente, tem uma escassez de peças de teatro aqui na cidade de Guaratinguetá, então que bom que o Samuel traz essa peça para que você tenha um programa diferente para esse sábado. A peça vai ser no Colégio do Carmo, a respeito desse e de outros assuntos, que a gente vai estar conversando com o Samuel hoje aqui. Então, bom dia a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa Rolando um Papo, e acompanhando também pela internet, né, clubeam690.com, a todas as cidades da região do Vale do Paraíba sintonizadas no 690M da Rádio Clube de Guaratinguetá, a cidade de Potim, do prefeito Benito, a cidade de Aparecida, do prefeito Márcio Siqueira, a cidade de Lorena, do prefeito Fábio Marcondes, a cidade de Pinda, do prefeito Vitor Ardito Lerário, a cidade de Guaratinguetá, do prefeito Francisco Carlos. Sim, o prefeito é o Francisco Carlos, Rogério Barbosa está cobrindo as férias do prefeito Francisco Carlos. Cláudia Turra Torres, bom dia, é um prazer tê-la de volta aqui no Rolando um Papo. Bom dia, Adriana, obrigada aí pelo carinho. Nada funcionou, viu? Não sei se foi praga sua. É porque a gente é multiuso aqui, né? Nossa. A gente arruma tudo, fiação, é som, é telefone, a gente dá conta, né? Aí... É assim, jornalista é bombril, né? Mil e uma utilidades. E hoje conosco na técnica, o nosso amigo Carlos Henrique. Aquele acidente ocorrido ontem na estrada de Cunha, que vitimou 2 pessoas, uma dessas pessoas é parente do nosso amigo queridíssimo, o Jefferson, que trabalha conosco toda sexta-feira. É tia do Jefferson, infelizmente. O motorista é o pai da Silvana, do Notícias. Gente! Eu ontem fui cobrir essa... Pai da Silvana? O pai da Silvana. Nossa, tá arrepiada, olha aqui. Então, eu cheguei para cobrir, eu recebi o telefonema de que havia uma ocorrência, né? Eu faço muito policial. E eu cheguei ao local, eu fui até a delegacia, né? Ali perto da Santa Casa. Tinha um carro e a família estava ali. Aí, quando eu me deparei, a menina falou, você trabalha no Notícias? Eu falei, não sou do Notícias, mas ela falou, é porque uma das vítimas é o pai da Silvana. Eu entrei em choque. Que horror. Falei com a Silvana chegou lá, meus pêsames da família, ela não sabia, eu acabei informando. Gente, que tragédia. Foi uma coisa muito triste, assim, né? Porque ninguém espera, né? Não, que a família não tem seja nem o que confortável. falar para a Silvana, porque eu que já perdi muitas pessoas queridas na minha vida, sei a dimensão dessa dor. A única coisa que eu posso falar é que essa dor não vai passar. O que nós fazemos é aprendemos a conviver com a dor e a ausência daqueles que amamos, né? Até porque Deus é prudente e inteligente, né? Ele dá e ele tira. E na medida que isso acontece, a gente vai convivendo com a saudade e com as boas lembranças daquelas pessoas que a gente amou aqui na nossa vida. Silvana, um beijo para você, tá? Toda a paz do mundo aí para você nesse momento, toda a serenidade para você passar por esse momento aí com o máximo de tranquilidade que possa existir aí num momento como esse. Sinceramente, meus sentimentos a você. Mais do que isso, eu não tenho o que falar. Bom, espaço para os meus abraços. Aqui só quem manda abraço sou eu, sabe, Samuel? Porque a Cláudia diz que sai de pão duro. Manda abraço para ninguém.
Né, ô Carlos? A Claudinha, eu vou te contar. A gente fala. Pra não deixar ninguém com ciúmes. Então tá. Eu vou mandar um abraço pra Cida, ouvinte a Cida, do Rolando Papo, que mora no Bela Vista. A Célia, que mora no Jardim Independência, minha vizinha, também um beijo pra ela. O Eliseu, que faz um programa da Melhor Idade aqui na Rádio Clube de Guaratinguetá, todo sábado, das 14 às 15 horas. Ao Klebe, que é do Facebook, ele acompanha o Rolando Papo, é fã ardoroso aí do nosso Rolando um Papo, um beijo grande para você. A esteticista Ana França, vocês precisam ligar para Ana França e conhecer o trabalho dela. 9613-1630, né? Agora tem que pôr o 9 na frente. A Ana França é uma excelente profissional, ela mora na cidade de Putim, está atuando aqui na cidade de Guaratinguetá. E um abraço, obviamente, a todos vocês que acompanham o nosso Rolando Papo. A gente vai dar um giro muito rápido, daqui a pouquinho a gente volta, a Cláudia apresenta o nosso entrevistado para você, que está acompanhado da Thalita, a Thalita Nunes, que também é atriz. O Samuel tem 18 anos. Incrível, né? Depois eu fico traumatizada nesse programa, nem sabe por quê, né? Tá doido. Eu já volto, não saia daí que o Rolando Papo está imperdível e coloque na sua agenda. Nesse sábado em Guaratinguetá é a mãe, é a sua mãe. Não, é a mãe do Samuel. Com certeza. Daqui a pouquinho. Condomínio Residencial Jabuticabeiras avisa: últimas unidades. Corra, porque depois não tem mais. O melhor, o maior, a melhor vista de Guaratinguetá. Condomínio Residencial Jabuticabeiras, o apartamento de 2 dormitórios que é um sucesso. Últimas unidades. Corretores no local. Praça São Gonçalo, número 86. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Também. Bom, ao vivo em cores conosco, Samuel Sherman. Ele é ator, escritor e diretor. Ele tem 18 anos, não nasceu em Guaratinguetá, nasceu na cidade de Itu. Ele está acompanhado da Thalita Nunes, que também é atriz, e vai participar do espetáculo que acontece amanhã, imperdível, na cidade de Guaratinguetá, no Colégio do Carmo. É a mãe, isso. O nome da peça é a mãe, não estou xingando ninguém. O nome da peça que é a mãe. Cláudia Turra-Torres, por favor, apresente nosso entrevistado. Samuel Sherman, ou só Sherman, como é conhecido. É ator, diretor e escritor. Atualmente é diretor assistente da Companhia Divinos, ao lado de Everton Santos Reis. Desde sua infância, tem uma forte ligação com o teatro e a música. Atuou em inúmeras peças, dirigiu e escreveu grande parte delas. Entre elas, O Amigo Invisível, As Mães do Mundo, Uma Família Casual e É a Mãe, por Everton Santos Reis, e A Bela Adormecida, por Beatriz Raposo. Conhecido por seu vasto conhecimento em imitações de grandes nomes da televisão nacional e figuras públicas, entre as mais famosas imitações deste artista, se sobressai o melhor de seu personagem Silvio Santos, o amante nato de musicais e peças provocantes. Sherman hoje se dedica aos extraordinários em sua carreira, deixando com que o público e o assistente tenham a verdadeira impressão, os que assistem tenham a verdadeira impressão e sentimento de estar realmente dentro da atuação, seja ela qual for. Dentre muitos de seus personagens, Sherman traz do humor ao drama, fortes emoções nos palcos por onde passa. Atualmente tem desenvolvido projetos com seu personagem humorístico mais famoso, Albertinho. Personagem esse que tem em mente desde criança. Dentre suas peças escritas e adaptadas, as mais famosas são Codinome Beija-Flor, a adaptação que ele fala sobre a vida do cantor e compositor e poeta Cazuza, e a comédia Zé do Cabrecho, Inho Benta, uma dupla de caipiras que visitam a cidade pela primeira vez. Como escritor, ele não para por aí. Para 2014, ele reserva o que tem de melhor ainda.
Cumprimentar aqui os meus entrevistados. Samuel, bom dia, um prazer tê-lo aqui ao vivo, no Rolando um Papo. Bom dia, Adriana. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. E, na verdade, depois dessa apresentação, acho que eu vou embora, porque não tem nem mais aonde falar. Nós tem que imitar ainda, né? A gente quer ver, né? Agora Aqui eles querem ouvir, a gente vai ver ainda. Agora ferrou. Porque como é que é aquele negócio de mata cobre, mostra pau aí? Não é assim também. Como é que é? Sei lá, é uma coisa... Gaga. Tô ferrado, quem tá ouvindo lá do outro vai lado, tô entender nada. ferrado. Bom, Thalita, bom dia, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, ser entrevistada por um programa tão conceituado aqui em Guaratinguetá. Obrigada. Menina, você é a cara da minha sobrinha da Amanda. Você conhece a Amanda? Eu conheço. Não conheço. parece mesmo? Estou curiosa, estou só- com medo de ser confundida. Mas ela é bonita como você. Amandinha, queridíssima. Bonitinha, igual a Thalita. Bonitinha não, porque bonitinha é feio e arrumadinha. É, bonitona. Bonita! Bom, a Cláudia vai dar a Semana em Dia com a Cláudia Torra-Torres, com as principais informações que aconteceu na semana aqui na nossa região. E daqui a pouquinho, imperdível, Samuel Sherman fazendo imitações. A gente vai falar de cultura, vai falar da peça que acontece amanhã no Colégio do Carmo. Os portões estarão abertos às 19 horas, mas a peça vai começar impreterivelmente às 20 horas. Gente, falar um negócio, não cheguem em teatro atrasado, viu? Com certeza. Tem gente que tem essa mania de ser atrasado e a peça começa, um inconveniente chega na hora que a peça começou. Isso atrapalha quem está no palco. A atenção de quem está assistindo também fica voltada para quem está chegando, porque naturalmente nós somos curiosos, né? A gente quer saber de tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, pelo amor de Deus, se você é atrasado, você se programe 6 horas da tarde, você chegar lá 20 horas, que teatro não atrasa. E outra coisa também, desliga o celular. E sem falar que vai perder, quem chegar atrasado vai perder o sarau também, que vai ter antes. Ai, que com alguns maravilhoso. dos participantes do teatro. Ah, vai ser lindo então, imperdível. Cláudia Torres, Semana em Dia. Com o intuito de se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Prefeitura de Guaratinguetá está desenvolvendo uma nova proposta para a coleta e destinação dos resíduos da construção civil no município. A ideia prevê que os resíduos passem a ser reprocessados pela CODESB, Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá, para serem reutilizados em outras construções. Segundo o coordenador do Meio Ambiente, Getúlio Martins, o aterro do Parque Ambiental do bairro Santa Luzia, que atualmente recebe os resíduos de construção civil, está com a capacidade esgotada e está sendo construído um novo aterro no bairro Jardim Primavera. A orientação da Prefeitura é que a separação seja feita pelo próprio construtor e nas pequenas construções a população pode fazer o descarte dos pequenos volumes nos PGEs, pontos de entrega voluntária que serão instalados pela CODESB. Depois da saída do capitão Sérgio dos Santos da 1ª Companhia da Polícia Militar de Lorena, cabe agora a Geraldo Nogueira o desafio de reduzir os índices de criminalidade no município, que já foi considerado como um dos mais violentos do estado de São Paulo. Com os índices de assassinatos e homicídios elevados em 2011, a cidade tornou-se a segunda mais violenta do estado, ficando atrás apenas de Caraguatatuba no litoral norte. No ano seguinte, com 9 assassinatos a menos do que em 2011, Lorena não figurou entre as mais violentas do estado, fechando o ano na cor verde, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, que sinaliza a estabilidade na taxa de homicídios. De acordo com o novo capitão, que também será responsável pelo policiamento das cidades vizinhas de Canas, Cachoeira Paulista e Piquete, 2 fatores são primordiais para garantir a queda da taxa de homicídio na região: diminuir o tráfico de drogas e a grande circulação de armas ilegais. Nogueira revelou que, além de intensificar o trabalho nas frentes, a união entre as autoridades policiais e a Prefeitura é fundamental para garantir a maior segurança. A Santa Casa de Aparecida vem enfrentando problemas financeiros. Em visita à cidade no último sábado, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, além de inaugurar 20 leitos para dependentes químicos, anunciou o recurso de 480 mil para a finalização da obra da UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e mais uma verba de 2,2 milhões
para a compra de aparelhos de endoscopia, artroscopia, refrigeração e reforma do circuito de centro cirúrgico, reforma do ambulatório, instalação de tomografia e a reforma e modernização de uma ala de 20 leitos. De acordo com Geraldo Alvin, o prédio do hospital é antigo e precisa de uma reforma para atender os pacientes. O presidente da Associação Lar São Francisco da Providência de Deus, responsável pelo gerenciamento da Santa Casa, o Frei Francisco Belotti, comemorou a inauguração e as verbas anunciadas para o hospital. Outros recursos foram repassados ao hospital através de emendas parlamentares, conseguidas por meio de ofícios enviados a vários deputados pelo vereador Adival Coelho, do PPS. São verbas para a compra de um novo aparelho de raio-x e um valor de 30 mil para ser investido em áreas a serem definidas. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom, quero mandar um abraço também para o Carlinhos FM, ele que é o autor das vinhetas do nosso Rolando um Papo, um profissional espetacular. Já trabalhei com o Carlinhos, ele é ótimo, ótimo. Se você quiser contratar o serviço do Carlinhos, você sinta-se à vontade para fazê-lo, porque ele é um grande profissional, excelente profissional. E você também, por favor, ligue para a Ana França no 996131630 e fique bonita, né? E liga pra ela, porque senão ela vai achar que a propaganda não tá surtindo efeito, vai cortar a propaganda. Vamos mandar um abraço pro Rodrigo, eu encontrei com ele essa semana, é ele é técnico da Rádio Piratininga, da Super Piratininga, e disse que trabalhou com você. Ah, sim, trabalhei na Piratininga, 3 saudades. anos. Lá eu fazia um o Jornal das 6 horas da tarde, que era um horário que eu amava, porque eu não gosto de acordar cedo. Então era das 18 às 19 horas, trabalhei 3 anos na Piratininga e 16 aqui na Rádio Clube. Daí, quando eu saí daqui, fui para lá. Bom, Samuel, muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui no nosso Rolando um Papo. O que eu quero saber é o seguinte, eu conversei com o Flávio Augusto, que é diretor de cultura do município de Guaratinguetá, e um dos temas abordados com ele, uma das questões levantadas e discutidas aqui no nosso programa, foi que, infelizmente, a cultura no nosso país ela é relegada. Tanto que os departamentos de cultura ou as secretarias de cultura de alguns municípios que a têm, eles recebem uma verba ínfima, né? O que precisa para trabalhar com cultura no país? Precisa de muita vontade pessoal, ter o dom, nascer com isso, porque são muitas dificuldades encontradas. Em primeiro lugar, tem que ser sofredor. Então, eu acho que, assim, a cultura no Brasil é uma coisa que tem que ser levada mais a sério. Porque cultura não... Quando a gente fala cultura, a gente remete, às vezes, somente ao teatro ou somente à música. Então, a cultura, na verdade, é educação em si. Né? Quando a gente fala... Por isso que o nosso diretor Everton, ele cuida muito desse aspecto da educação cultural. O que é educação cultural? É o teatro na escola. Legal. Então, o que acontece? A criança aprende com o intuito de saber o porquê que está aprendendo aquilo. Né? A matemática dos palcos, o português correto que tem que ser falado corretamente no palco, né? Os personagens exigem isso. Então, a criança vai dos palcos para as salas de aulas aprendendo melhor o que é que ela está aprendendo ali, a matemática. Então, fica uma aula menos cansativa. Então, o Brasil, a partir do momento que se fala de cultura, o Brasil tem que levar a sério não só na parte cultural de teatros, mas sim também na parte voluntária da educação. Então, o princípio para se trabalhar cultura no Brasil tem que partir da educação escolar. Sem contar que tem ouvinte, você pode ligar e participar do nosso programa no 3122-3611. Sem contar que a possibilidade de você inserir no currículo escolar o teatro, né, o dar a oportunidade das pessoas entenderem essas manifestações culturais que existem, né, que o nosso país é um país que tem uma miscigenação incrível, então cada estado tem uma cultura diferente. Sim. Você vai desenvolver a criatividade e a inteligência do aluno, né? Aptidões podem
podem sair Com dali. certeza. E o teatro, como é geralmente até o teatro italiano, ele trabalha muito o aspecto corporal. Aham. Então, o teatro em si é corpóreo, né? Então, o que acontece? Você, quando entra no palco, você trabalha também, vamos partir do princípio do infantil. O teatro infantil vai trabalhar, então, a movimentação da criança, então, o desenvolvimento dos movimentos da criança. Então, além da criança aprender com a educação no teatro, ela vai aprender como atuar, como desenvolver seus movimentos, como falar em público, Aham. que às vezes é um medo que as crianças têm. É um curso de oratória, né? Quer dizer, quando você fica adulto, você gasta uma fortuna para... Principalmente se você é político, você gasta uma fortuna aí Com certeza. com esses mestres, né, entre aspas, da comunicação, e o que você já poderia aprender desde cedo, né? Desde criança, e o que o Brasil não leva a sério até hoje. Mas não, o Brasil não leva nada a sério. Aí você já tá de sacanagem também, né, Samuel? Esse país é o país da piada pronta. Com certeza. Essa é uma frase que, quando se entrevista um ator como você, que é humorista, ele é muito falado. É mais fácil fazer humor aqui, até em função das coisas que acontecem, que são verdade, mas que poderiam ser encaradas, né? Se esse fosse um país sério, seria para chorar ao invés de rir, mas a gente acaba rindo. É muito mais fácil fazer humor no Brasil, por quê? Porque as piadas no Brasil são prontas. Então, o que acontece? Você vai falar da política, você já tem vou falar assim que já tem um monte de palhaços para você tirar sarro. Então, o circo já está pronto no Brasil. Então, não que o nosso país seja ruim, que eu adoro o país que vivo, acho um país fantástico, né, como você falou, de uma miscigenação maravilhosa, mas só que o Brasil, por não ser levado a sério no mundo, ele acaba sendo motivo de piadas até mesmo para os moradores deles, para os brasileiros. E aí, o político é um espectro assim inimaginável pro autor, né? Porque Então. é uma categoria que pode ser explorada em forma de chacota, que não deveria ser. Mas Com na certeza. verdade porque são um bando de ladrões que assumem, que estão lá, que infelizmente a gente elege. Sim. E daí acontece falcatrua, é sanguessuga, Agora tem até hoje, vai começar na Globo, que tem o Tony Ramos. Sim, sim. Aquelas séries, né, da Sim, Globo, sim, que sim. vai se basear numa Do prefeito, né? do prefeito. Ah, Que a mulher do prefeito. a mulher do prefeito. E o caso é por causa de uma mulher de Santa Catarina, entendeu? Claro que eles falam que qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Mas eles falam isso, mera ficção. Bom, um giro rapidinho, a gente já volta, que a gente vai falar da peça É a Mãe. Eu vou conversar também com a Thalita Nunes, que é atriz. Eles são todos jovens, o Samuel tem 18 anos, a Thalita tem 22. Então, jovens aí que são talentosos e que se Deus assim o permitir, né? E se a prefeitura tiver inteligência suficiente para isso, a gente acredita até que o Flávio vai ter essa sensibilidade para aproveitar esses talentos até para poder inserir no currículo escolar isso que o Samuel está falando aqui. Ou ter apresentações de peças teatrais que possam, que estejam adequadas à idade ao público-alvo, né? Tem pessoas de 10 anos, vai fazer uma peça que tem adaptação voltada para aquele público infantil, porque, gente, a única alternativa que a gente tem é buscar os valores quando ainda eles são pequenos, quando ainda é criança. Você valorizar o talento que as pessoas têm, porque quem nasce talentoso, é o caso dele, né? Tem 18 anos e já nasceu com esse dom. Igual nós, né, Cláudio? Não que a gente seja talentoso. Falando já. Não puxar a sardinha pro nosso lado, mas você nasce com dom, né? Cada um tem um dom. Tem gente que tem dom para ser médico, para ser outra coisa. Cada um tem um dom, porque na verdade o jornalismo é uma arte. Com certeza. E eu dizia antes aqui para vocês exatamente isso, que eu tive um professor que foi fundamental na escolha da minha decisão profissional, o seu Mota, que deu aula de português para mim. Isso que é bom. E na educação, no português, garanto que ele te cativou pela educação teatral também. Que ele Tinha show de comunicação.
Daí a gente fazia a apresentação cantando. Eu adoro karaokê até hoje. Sim. Porque eu estou frustrada porque eu queria ser cantora, entendeu? Daí não deu certo, eu vim ser jornalista. Hoje, rapidinho, a gente já volta. Condomínio Residencial Jabuticabeiras avisa: últimas unidades. Corra, porque depois não tem mais. O melhor, o maior, a melhor vista de Guaratinguetá. Condomínio Residencial Jabuticabeiras, o apartamento de 2 dormitórios que é um sucesso. Últimas unidades. Corretores no local. Praça São Gonçalo, número 86. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. E você pode ligar para nós aqui, né? Para o programa Rolando um Papo. Para nós, ficou ruim essa composição, para nós. É, né? Você pode ligar para o Rolando um Papo, no 3122-3611 e participar do nosso programa ao vivo em cores, que hoje vai funcionar. O telefone, que o Carlos já fez um trabalho ali. Pode falar, ouvir a nossa voz ao vivo o telefone. Eu estou ao vivo em cores com o Samuel Sherman, que é ator, diretor, escritor, e com a Thalita Nunes. A Thalita, ela é nascida aqui em Guaratinguetá e é atriz. Thalita, é um prazer receber você aqui. É um prazer para mim também estar aqui, anunciando a nossa peça que está aí prestes a acontecer. Estamos nos últimos momentos. Não, mas você deve ter uma expectativa, né? Tô Ansiedade. super, nossa, tô com uma ansiedade muito grande. Eu acho que eu ia morrer se eu fosse atriz, né? Porque eu já sou ansiosa. Imagina você fazer uma peça, né? Porque eu acho também que não ia dar, não. antes de você fazer, você já fica nervoso, né? Mas desde criança, sinceramente, eu sempre amei palco. Só que eu nunca falei nele. Eu sempre dancei. Ah, você Eu dançava? dancei, fiz alguns tipos de dança. E hoje estou trabalhando com Everton. Assim, realizando um sonho bem antigo já. Sempre gostei E muito. você acha que você tem uma tendência para ser comediante? Não, eu gostaria Tem isso de- também, isso que eu Tem. queria que vocês explicassem. Existe gente que, assim, eu particularmente não quero escolher, quero saber fazer de tudo um pouquinho. É melhor, né? Entendeu? Eu acho que é uma atriz mais completa. Mas eu sei também, não tô falando que é incompleto quem escolhe um gênero. Assim, só acho que, no meu ver, Na sua concepção. na minha concepção, eu quero ter de tudo um pouquinho. E você tem uma voz ótima, né? Obrigada. Uma voz grave, né? Você quer trabalhar aqui com a gente na rádio? Quem sabe, né? 3122-3611, você pode ligar e participar do Rolando um Papo. Já tem ouvinte, Carlos? Não. É que o Everton vai ligar, isso que você estava falando? Isso, que o diretor Everton da- vai ligar. Everton. Para nossa alegria, o Everton vai ligar e vai falar um pouco da peça É a Mãe, que eu vim também falar. A peça É a Mãe está em cartaz amanhã no Colégio do Carmo, sábado, dia 5 de outubro, às 7 horas da noite. A peça, na verdade, começa Às 20. às 8 horas, 20 horas, mas é uma peça que trabalha os assuntos transversais do mundo, né? A mãe em si, as mães que a gente consegue encontrar por aí fora, né? É a mãe que cuida muito a mãe super protetora, a mãe que às vezes é desleixada com o filho, a mãe que só se preocupa com ela mesma. Então, o próprio Siricutica, que é uma peça que nasceu do É a Mãe, que a gente vai apresentar a prévia amanhã também, ele trabalha com a mãe que é uma mãe que queria ser uma famosa, uma popstar, e acaba não dando certo. O filho quer passar a perna nela, ela casou com um cara rico, o falecido marido deixa uma possível herança para ela, e o Albertinho, que é um personagem que ganhou nome na peça É a Mãe, ele surge no Siricutica trazendo essa mãe do próprio Teatro É a Mãe. Então, o Teatro É a Mãe trabalha vários tipos de mães e vários tipos de gêneros que Porque é um material excelente, mãe, né?
Com certeza, eu acho que não tem... Porque mãe tem umas curiosidades, umas excentricidades que são fantásticas. Alô, bom dia. Oi, bom dia, Adriana. Com quem eu Bom falo? dia, você fala com o Everton. Oi, Everton, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você está falando com a mãe da peça, é a mãe. Você é a mãe. Ele que nos pariu. Eu que parei essas criaturas também. Adriana, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, rádio qual eu já tive prazer de estar em alguns momentos divulgando o meu árduo trabalho aí na cidade das Garças Brancas, num período de mais de 20 anos, né? Nossa. Em primeiro lugar, Adriana, pode parar com essa história de querer roubar a Thalita minha aí, tá? Não tem problema não vou te abandonar. Você só- sabe Ela é disso. minha filha primeiro, mas Só- eu posso dividir com você. Pegar emprestado. Eu não sou uma mãe possessiva. Ai, que bom. Adriana, falando ainda sobre a peça, mas eu vou falar rapidinho para não roubar o brilho dos meus filhos que estão aí, né? A peça, ela não fala só da questão da mãe biológica, né? Ela é uma peça um tanto quanto filosófica, que ela fala, na verdade, do princípio criador, né? Porque quando a gente fala em princípio criador, a gente só pensa no lado masculino. Aí eu vou puxar a sardinha para vocês, acho que vocês vão gostar. A gente sempre tem o princípio criativo como homem, né? Quer dizer, o Deus, a nossa cultura ocidental. E a gente esquece que o processo criativo ela é a união, a junção entre o impulso criador masculino e a geração, né? O conceber, que é totalmente feminino. Então, assim, a peça ela fala assim, sobre a mãe biológica, os vários tipos de mãe, as preocupações das mães, ainda mais no dia contemporâneo, né? Com violência e tudo mais. Mas nós falamos também da mãe natureza, das mães ao longo da história do nosso país. Nós falamos da nossa mãe pátria, né, que a gente ama e venera tanto, mas que ao mesmo tempo nos castiga deveras, né, com a sua política, ainda ia ser construída de modo igualitário, né, e democrático realmente. E a gente inclusive fala até mesmo de Guará, né? Guará é a minha mãe. Alô? Sim. Não, tô ouvindo. Ah, tá um silêncio, eu pensei que tinha caído. Não, eu tô te ouvindo. Guará é a minha mãe e né, nasci aí no Alto das Almas, né? Sou aí do Morrão, com muito orgulho. Quantas vezes saí aí torcendo, correndo atrás da Embaixada do Morro, né? Escola da qual eu amo até hoje. Passei por outras escolas aí em Guará, trabalhando como Unidos da Tamandaré, Beira Rio, mas já trabalhei muito aí no Carnaval em Guará. Enfim, e falando em Guará, Adriana, aí aqui eu queria fazer um desabafo, se você me permite, né? Porque eu acho que mãe é aquele ser que nos cria, né? Um ser complexo, e que a gente passa por várias fases com a nossa mãe. Há uma fase que a gente é muito preso à mãe, depois na juventude a gente se rebela contra a mãe, e depois na fase adulta a gente faz as fases, né? Eu estou numa fase um tanto quanto adolescente com Guará. Eu estou meio um pouco magoado, um pouco triste, porque Guará é uma cidade que necessita reformular sua cultura, de fato. Vocês estavam falando em cultura, e Guará já foi considerada a Atenas do Vale, né? Onde hoje é a prefeitura municipal. Foi uma ópera, o Teatro Carlos Gomes, você me corrija se eu estiver errado, onde haviam óperas e operetas e vários grupos de fora, né? E infelizmente hoje em dia Guará vive apenas dos vultos do passado. Não que isso seja ruim, mas eu acho que é incompleto, né? Eu acho que uma cidade não basta apenas venerar as suas figuras ilustres do passado. É muito orgulhoso para a gente ter nascido numa terra de Frei Galvão, Dr. Zerbini, Rodrigues Alves, Bonfiglio de Oliveira e Betina Marino e aí vai, mas esquecermos dessas mesmas figuras ilustres que de repente se escondem lá no Jardim do Vale, no Santa Luzia, no São Manuel, e de repente são crianças com aptidão para a política, para a medicina, para as artes, mas que estão lá esquecidas, de repente entrando para um mundo complicado das drogas, da violência, porque não tem um incentivo. Então, muito mais que uma crítica, Adriana, eu faço aqui um apelo, um desabafo mesmo de um filho de Guará, que teve que sair daí por não conseguir sobreviver da sua arte. Hoje eu estou em Taubaté, cidade vizinha, que não é muito diferente, porque o investimento cultural no nosso país é um problema nacional, como você mesmo aí disse, né? Acho que as pessoas não têm
o interesse em investir em cultura, porque cultura faz o ser ficar inteligente. Verdade. E um ser inteligente reivindica pelos seus direitos e não aceita mais as coisas erradas, né? Mas muito mais que uma crítica, é um desabafo e uma torcida para que o senhor Flávio realmente leve em consideração que, como diz a música do Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está, levar a cultura para os bairros. Não basta fazermos eventos no Vivarte, Festival de Lermando Reis, que é maravilhoso. Temos que levar de Lermando Reis para o São Manuel, para o Jardim do Vale, para Santa Luzia. Essas pessoas que precisam de cultura. Não somos nós que somos um pouco mais privilegiados por Deus, enfim, pela sociedade, e que podemos colocar o nosso melhor casaco e irmos no Vivarte assistir uma apresentação. São aquelas crianças de pé no chão, aqueles jovens perdidos no crack desses bairros que precisam de cultura. Tá? Eu precisava fazer esse desabafo, tá? E uma torcida, porque está começando agora essa nova administração, então realmente eu torço para que dê certo, mas espero que não demore muito, né? Porque eu, por exemplo, fiquei 20 anos nessa luta. Eu trabalhei muito com o Nicole, acredito que você conheça. Conheço. Que é o meu padrinho de teatro, né? O Nicole foi uma referência muito forte para mim. E juntos a gente teve essa luta de percorrer várias escolas, quer dizer, a gente tentou fazer cultura na cidade, né? A gente levou teatro lá para as escolas da zona rural. Então eu saí de Guará com a sensação de dever cumprido. E a única coisa que eu espero é isso, é que a cidade invista cada vez mais em cultura, né? Nós temos o melhor carnaval do Vale, que também precisa valorizar mais os artistas da cidade, né? Eu sei que de repente eu vou ter alguns olhares tortos na rua a partir de agora, mas uma coisa que eu sempre discuti com o Carnaval de Guará é que é maravilhoso trazermos porta-bandeira e mestre-sala, bateria de fora, tudo mais, mas falta um intercâmbio. Do que adianta vir estrelas, astros de fora e não plantar nenhuma semente na nossa cidade? Quantas portas-bandeiras e mestre-sala nós temos escondidos aí, intérpretes de samba, enfim, né? Eu mesmo que trabalhei com comissão de frente, quer dizer, eu acho que Guará necessita, mais do que nunca, mudar a sua mentalidade do que é cultura. Nós vivemos num país que importa a cultura, né? O que é de fora que é bom. Então, música estrangeira que é legal, música da camisa da Coca-Cola que é legal, enfim. E esquecemos de valorizar o nosso. Isso é uma cultura nacional e não é diferente nas cidades como em Guará. Se valoriza muito o que é de fora. Quando vem uma peça de fora, lota. Quando é uma peça de Guará, eu vou pagar para ir assistir o Samuel e o Everton. Vá sim, porque você não tem nada a perder. Você vai assistir uma peça interessantíssima. Ela em alguns momentos é engraçada, em alguns momentos ela é meio dramática, em alguns momentos ela é histórica. Mas acima de tudo, Adriana, é uma peça, como disse o Samuel aí, ela é direcionada mesmo para a educação. Então a gente trata de alguns temas transversais, alguns temas educacionais, e é uma peça sem muita pretensão também, não queremos mudar o mundo, né? Só queremos que as pessoas compareçam e prestigiem estes artistas, né? Do qual eu faço questão até mesmo de ser uma figura coadjuvante. Eu quero mesmo mostrar esses talentos, então eu faço esse convite às pessoas que estão ouvindo o programa agora, para que vão, porque de repente ali estarão saindo grandíssimos artistas, enfim, políticos, empresários, e que no futuro trarão muito orgulho para a nossa cidade. Bom, é isso. Deixa eu parar de falar, senão eu vou me candidatar agora. Ok, Everton, obrigada aí pela sua participação, tá bom? Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Tchau, o real filho da mãe. Um giro rapidinho, a gente já volta com o Samuel fazendo algumas imitações, porque a gente também não pode perder essa oportunidade. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza.
Condomínio Residencial Jabuticabeiras avisa: últimas unidades. Corra, porque depois não tem mais. O melhor, o maior, a melhor vista de Guaratinguetá. Condomínio Residencial Jabuticabeiras, o apartamento de 2 dormitórios que é um sucesso. Últimas unidades. Corretores no local. Praça São Gonçalo, número 86. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Ao vivo em cores conosco hoje no Rolando um Papo, o Samuel Sherman, que é ator, diretor e escritor, que está acompanhado da Thalita Nunes, que é atriz, e amanhã eles vão se apresentar no Colégio do Carmo, em Guaratinguetá, a partir das 19 horas. A peça vai começar às 20. Mas às 19 horas vai acontecer no sarau. Você que tem essa disponibilidade, né? Se você puder chegar mais cedo, você também vai aproveitar melhor o tempo e essa oportunidade, né? De conhecer e poder apreciar um evento como esse que vai acontecer em Guaratinguetá. Samuel, você faz o papel do Albertinho, é isso? Isso, na verdade o meu papel, em partes nós fazemos alguns papéis coringa, que a gente fala, né? Fazemos diversos papéis. Nessa peça é a mãe. Mas, no caso, o Albertinho é um dos personagens meus que se sobressai em uma das partes da peça, que é aquele filho afetado, aquele filho homossexual que acaba se desentendendo com a irmã, que é uma irmã que sofre bullying. Que no caso é a Thalita. Não, a Thalita, no caso, nessa peça é a mãe central, é a mãe natureza. Então, é a mãe natureza que acaba trazendo à vida os personagens da peça, né? E então, o que acontece? O Albertinho, ele acaba se desentendendo com a mãe, que é perua, e, na verdade, ele quer passar a perna nela, ele quer tirar o dinheiro dela, e o que a gente já mostra uma continuação dessa peça no Siricutica, que é um dos bordões do Albertinho, que é uma célebre personagem aí de humor que eu sempre desenvolvi ele desde criança, mas que o Everton conseguiu trazer à vida esse personagem para mim. Como é que você deu vida a esse personagem, Thalita? E como é que nasce um personagem pro ator, né? Quando que você sente que você está preparada para assumir essa nova personalidade? Então, na realidade, esses papéis foram distribuídos para a gente, foram dados como desafios para mim. Eu amei esse papel dado pelo Everton, dentre outros personagens também, mas sim, o principal é a Mãe Natureza. Eu estou mostrando um pouquinho do que a natureza faz para a gente acaba não percebendo, ao tanto que a gente maltrata ela. Essa é a parte que mais eu vou abordar, entendeu? Mas entre outras mães, eu apareço como Maria, eu apareço como Mãe África, tem vários sentidos de mãe nessa peça. Uma das partes que o Everton valorizou bastante foi a questão das mães continentes. Por que não? Como ele disse, a gente tem essa concepção que tudo foi o pai que criou. Nisso ele traz bastante a mãe. Por que não? Figura feminina, né? Quem falou que essa criação toda tem um sentido, tem um sexo? E por que masculino se tiver? Entendeu? É porque a sociedade é machista, né? Ainda vivemos numa sociedade machista. Exato. Gente, como isso é velho. Talvez os seus filhos, né? Quando você tiver filhos, eles possam ver uma sociedade menos machista. Mas eu não vou ver. Por isso, eu torço muito para que eu tenha filhos em um mundo que talvez eu ajude a mudar. Não vou mentir, não, que por mais que seja exagero meu, que eu mude a cabeça de poucas pessoas e essas poucas pessoas mudem a cabeça de mais um pouco. Mas e a história do beija-flor, né? Que pegou fogo na floresta, ele foi levando um pouquinho de água no bico. Exato. Daí, quando ele foi abordado pelo leão, falou assim, mas você vai aonde, né? Ou pelo elefante? Eu nunca lembro o animal que aborda o beija-flor. Daí falou assim, mas você vai aonde com essa água no bico? Não vai conseguir resolver nada. Ele falou assim, pode até ser que eu não consiga, mas eu vou estar fazendo a minha parte. Porque se cada um fizer um pouquinho as coisas acabam sendo transformadas por um gesto que teve um início, né? Porque, na verdade, o que tem que acontecer é começar, né? E a juventude hoje, ela é muito... Eu vejo isso porque convivo com muitos jovens, ela tem uma característica muito alienada, o que é uma pena, né?
Quer dizer, fica muito tempo em internet, só quer saber de Facebook, se o dia tem 24 horas, fica 30 lá, porque gasta 6 horas do outro dia só com essas relações, que elas são importantes, né? Que é essa abertura da tecnologia, ela é necessária também, mas esvaziou a convivência com o outro, que é fundamental para a gente viver nesse mundo, né? Porque se a gente fosse uma sociedade de tecnologia, ninguém ia precisar se encontrar, Sem dúvida né? nenhuma. Ia só Isso. ter relações virtuais, né? Não iam ter relações reais. E a Pensa é a Mãe também trabalha a parte dessa parte do filho que se contrai no seu próprio quarto e fica trancado numa internet, numa televisão e fica no meio antissocial com a própria família, né? Você sabe que eu conheci, aliás, conheço, né? Gente que é casal e se fala por estar na mesma casa e se comunica por telefone. Eu conheço A mensagem, assim. gente, não é coisa de louco ou eu tô louca também? Sei lá. Você tá certíssimo. Onde se viu você? A pessoa tá na sala, você tá na cozinha, vai falar com a pessoa. Com certeza. Everson, por favor, quais são suas principais imitações? O meu, que é o Silvio Santos. Bom, Por favor, imite o. Silvio Santos eu sempre tive o sonho de imitar Ele ele. é um ídolo, né? Um ícone. Pra mim é até um ícone e uma forma de se espelhar. Porque eu falo que uma das pessoas que eu mais admiro nesse Brasil é o Silvio como comunicador e como apresentador. Eu acho ele ótimo. E empresário fantástico. Então, eu desde criança tive o sonho de imitar o Silvio. Eu via as pessoas imitando. Eu falava assim, um dia eu vou conseguir. E consegui chegar no tom dele. É mais ou menos o Silvio Santos. O Silvio Santos, quando vai em um programa de rádio, eu não consigo dar entrevista porque eu não tenho muita paciência, mas quando eu venho aqui num programa de rádio, eu consigo falar com a minha voz comunicativa a todos os meus ouvintes, a todos vocês, telespectadores que assistem o SBT. Você que consegue assistir o meu programa nos domingos, eu consigo ver também o meu jeito de falar, o meu jeito de ser. E é isso mesmo. Ai. Caraca, muito bom essa risada. O Silvio... Silvio, por favor, dê outra risada com essa. Ai. Vem pra cá. É bom ou não é? Muito bom, menina. A risada mais perfeita do Silvio Santos que eu já vi até hoje. Gente, é incrível. Incrível. Aquele menino imita, né? Tem muitas pessoas que imitam o Silvio Santos, justamente porque ele é um ícone, né? Sim. Mas a risada mais perfeita que eu já ouvi foi a sua. Eu acho que sai do coração que a gente gosta tanto Você tem do que Silvio. ouvir muito a pessoa que você pretende imitar. Como é que... Porque eu acho tão difícil imitar, né? Até para você atingir a perfeição, né? Que para existir o convencimento ou para você fazer o personagem, a pessoa já saber quem é. Então, na verdade, o Silvio, eu sempre gostei de assistir, né? Pelo fã de carteirinha. Adoro. Mas eu hoje em dia eu não assisto muito mais por causa que eu parei de assistir TV aberta, né? Mas o Silvio, a gente, né, quando a gente fala assim, imitação, a gente começa a pegar os cacuetes da pessoa, as definições de personalidade da pessoa. Então o Silvio, na verdade, é uma pessoa cheia de ícones, né? Porque não só nos cacuetes de vícios dele, de mão, de risada, de língua, mas como também ele tem o vício da voz, que é uma voz ícone, né? Não tem como não confundir, confundir a voz do Silvio, né? Quando eu era pequena, você era menininha lá em Barbacena, eu queria participar daquele Boa Noite Cinderela. Eu acho que toda criança que assistiu, coitado do meu pai, ele comprava tudo do baú para eu participar. Não, nunca ganhei. Olha, você vai ganhar um dia, vai ganhar. Começa a comprar no baú da Telecena que você consegue, hein? Silvio Santos, por favor, convide os nossos ouvintes para assistir a Mas peça com amanhã. certeza que eu estarei lá também amanhã. Amanhã o Silvio também estará nos palcos do É a Mãe. Eu convido a todos vocês, amanhã, dia 5 de outubro, às 19 horas, no Colégio do Carmo, Instituto Nossa Senhora do Carmo, aqui em Guaratinguetá,
a assistir a peça é a mãe, é a sua mãe, é a minha mãe, é a mãe de todo mundo, é o filho da mãe. Isso é muito bom, né? Vamos lembrar os ouvintes, então, que eles podem encontrar os ingressos no Colégio do Carmo, né? Com que vai certeza. estar Valor sendo- do ingresso. tem- Valor de R$6, preço acessível. Quanto? R$6. R$6? R$6. Nossa. Vamos todo mundo, hein, gente? acessível. Por favor, hein? Nossa, muito acessível. Muito acessível o preço e a gente conta com um público grande. A publicidade está sendo feita aí por Facebook. Tem o Facebook também da Divinos, que é facebook.com/Divinos Cia Teatral. O nosso site, que é divinosteatro.wix.com/Divinos Cia Teatral. E todas as informações nossas estão lá. A gente acaba postando todas as coisas de novidade. E Dá uma prévia do Albertinho aí pra gente. Ai, gente, Albertinho, é tudo de bom, velho. Ai, cinema chica! Gente, eu vou estar aqui do lado da Adriana rolando. Ai, que espetáculo, gente. Eu tô me sentindo a louca, gente. Ai, que gente. Albertinho é assim, né? Ai, Siricutica comigo que você vai ver como é que acontece. Ai! Caraca, imperdível, hein? Baratíssimo. Nossa, muito R$6, barato. preço acessível. E o Albertinho garanto que vai... Você sabe quantas pessoas cabem lá no Colégio Carmo? São 350 pessoas. O máximo, né? Que o público auge do Carmo são 350 pessoas. E esperamos 350 claro que para não. lotar aí. Espero também, sinceramente, sabia? Com certeza. Eu acho que o que o Everton falou tem muito de um momento, né, que pode ser transformado, né? Com certeza. Que Guaratinguetá pode aproveitar os talentos que existem aqui e modificar a cidade com esses talentos, né? Ter uma política, né? Como diria Marília Gabriela, por que não você não pode ser cultural, né? Ele vai ser, não. Eu queria ser a Marília Gabriela, você sabe? Ah, eu também. Ah, mas Marília Gabriela é única, né, amor? Não, e o salário também não chega aos pés. mas, que eu não queria isso? ser a Marília Gabriela, eu queria ter o salário da Marília Mas Gabriela. o que mais do que ator tá ganhando aqui? É verdade. É verdade. Você mora aqui, você nasceu em Itu, né, Isso, Samuel? mas moro em Guará. Mora aqui, você veio pra cá com quantos anos? Bem novinho já, desde criança. Desde criança. Na verdade, eu nasci por desencargo de consciência. Você nasceu onde, Thalita? Eu sou daqui de Guará mesmo, mas assim, tenho sim a pretensão de levar a arte que ele construir aqui para outros lugares também. Também porque a arte não tem fronteiras, Lógico, né? de Dá jeito pra nenhum. achar que você vai empacotar. E quanto mais informação e arte se levar para outros lugares, melhor para todo mundo, né? Eu assisti um espetáculo em Taubaté muito bom, que era Como Fracassar na Vida e Ser Feliz no Amor. O cara era ótimo, foi lá em Taubaté. Muito bom, uma comédia. Porque hoje em dia eu acho que tem Como fracassar, fracassar na vida e ser feliz no amor. sendo feliz, É amor. uma palestra motivacional. Eu consigo. Coisa de Eu já me senti até motivado em... Thalita, dá uma prévia aí da sua personagem. A que você acha que tem uma identidade melhor, até para você passar para os nossos ouvintes. Oromima, Oromi maior, abadoaio. Ai, ai, Oxum, ai, ai, Oxum. Oi, Oxorodô, Oxorodô. Por que você não se inscreveu pro The Voice, menina? Ah, não quero ser cantora, eu quero ser uma cantante. Eu quero ser uma atriz cantante. Que voz é essa? Morri de inveja agora. Magoei, tadinho. Tenho nem fala. Magoei. Gente, olha, imperdível amanhã, baratíssimo, R$6, não vai deixar ninguém mais pobre, entendeu?
Você pode prestigiar Nem esse a gente evento. mais rico. Infelizmente, né? Mas a cultura deixa mais rico Com a gente certeza. ressaltar. Prestigiar o Lembrou evento, ter um sábado diferente, né? Porque esses eventos, infelizmente, acontecem, são raros, né? Eles não acontecem com a frequência que deveriam acontecer. Eu sugiro que vocês procurem empresas aqui da cidade, até para fazer parcerias. Até comentei com você por telefone, por causa da Lei Rouanet, entendeu? Que tem eles abatem no imposto de renda, é um incentivo. Então, que vocês procurem até para que a gente possa ter uma agenda com eventos dessa natureza aqui na cidade. O que não seja, claro que semanalmente não, mas uma vez por mês aconteça uma peça. E que daí, obviamente, seja uma referência, vocês possam ir para Lorena, para Cruzeiro, para cidades vizinhas, que são próximas, né? Porque a gente tem a vantagem geográfica, né? Guaratinguetá é uma cidade privilegiada geograficamente, fica no eixo Rio-São Paulo, e as cidades aqui, quer dizer, você vai para Aparecida em 10 minutos. E é triste saber que essa escassez não é só aqui em Guará, né? Essa Tá falta de coisa. cultura, como disse o Everton, você mesmo já ressalvou, que é do Brasil inteiro, entendeu? A gente não tem acesso à cultura, ou por falta de interesse, ou por falta de pessoas que queiram realmente lutar para que tenha um pouquinho de atenção para a cultura do Brasil. Você sabe que eu li um livro, né, que conta a história do Hitler, e num determinada passagem do livro ele diz que em 1927 ele decretou que o analfabetismo que teria que ser para todos, né? Que a informação, ele escolheria quem ia estar determinada, era uma classe privilegiada. Daí você fala assim, mas isso foi em 1927, mas o que acontece hoje? É presente ainda. Guardadas as devidas proporções, é claro, né? Que daí, senão vocês vão falar que eu radicalizei, mas guardadas as devidas proporções, né? A gente vive num país de muita desigualdade. Então, se você for nas regiões norte e nordeste, você vê as coisas que acontecem por lá. Porque os detentores do poder, eles querem manipular por meio de cesta básica, de Bolsa Família, de Bolsa isso e Bolsa aquilo. E não querem dar a você a informação, porque se você é um cidadão informado, você vai saber escolher melhor os seus representantes. E é justamente isso que eles não querem. Eles querem continuar ludibriando a população. Gente, eu não tenho mais tempo, infelizmente. Programa que passa... Uma pena, passou rápido. Everton, mais 2 personagens aí pra gente fechar, que você imita nesse finalzinho de programa, fazendo um convite aí pra assistir a peça É a Mãe, que acontece amanhã na cidade de Guaratinguetá, no Colégio do Carmo. Super barata, até a Cláudia, que é pão dura, ela vai, com R$6, ela vai com o namorado dela, com o Guilherme Tomazini. Todo mundo pode assistir a peça, cabem 350 pessoas lá no Colégio do Carmo. Vamos lotar até para eles ficarem, né, terem incentivo de voltar aqui outras vezes. Que os cosmos te ouçam. Eles vão ouvir. Queridos companheiros, convido a todos vocês para assistir a peça É a Mãe, do meu querido companheiro Everton Santos Reis, que está trazendo aí para vocês, né, em Guaratinguetá, uma cidade maravilhosa que está trazendo essa peça que eu não sei nem falar, mas eu fui presidente do Brasil, mas estarei nessa peça, né, É a Mãe, é a mãe, é a minha mãe, é a mãe de todo mundo. Um abraço. O Lula não sabe falar também, né? Essa é uma informação que a gente até quem votou nele sabe disso, né? Mais um personagem. Mais um personagem agora. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir essa peça. É a mãe estará aqui em Guaratinguetá. Gente, olha só. Silvio Santos, Marília Gabriela, Lula e Raul Gil. A peça É a Mãe, Joãozinho. Não perca amanhã no Colégio do Carmo. R$6. Abre o bolso, leva seu namorado, que o Joãozinho também tem cara de escorpião no bolso. Gente, quero agradecer vocês pela presença. Foi um prazer inenarrável. Quando precisar, só contar com o nosso programa. Thalita, muito obrigada pela presença. Sua voz é maravilhosa. Muito obrigada. Viu? Muito bonito sua voz. Eu falei pra ela que ela tem que ser cantora, mas... Vai pro The Voice Brasil, Eu quero ser uma atriz cantante, eu vou conseguir. Deus não dá asa pra quem sabe voar, né? Não quer voar. Porque se eu tenho essa voz, eu já tava no The Voice.
Adoro esse programa, falando isso, começou ontem. Isso. Samuel, um abraço pra você. Um abraço a até todos amanhã. vocês também. Um abraço, Adriana. Até amanhã. Esperamos todos vocês lá. É a mãe, dia 5 de outubro, às 7 horas da noite, no Carmo. É a mãe, é a mãe, é a mãe. Amanhã, imperdível. Em Guaratinguetá, no Colégio do Carmo, a partir das 19 horas. Se você puder chegar antes, você chega, que você vai ter um sarau antes. Mas a peça vai começar impreterivelmente às 20 horas. Desliguem os celulares e não cheguem atrasado. Que Com também certeza. devia ser assim, né? Chegou atrasado, não entra também, né? Porque o povo é folgado, Em viu? São Paulo é assim, mas É. a gente abre as portas pra cultura. Claudinha, é a mãe. Amanhã. É amanhã, a mãe. Você Então vai, estaremos Guilherme? lá. Vai, Guilherme. Convencer. Vou R$12, calça. É, tá ó. Tem que tirar o escorpião do bolso dele, né? Ah, é verdade. Carlos Henrique, muito obrigada pela sua participação conosco hoje no Rolando um Papo, que ficou na técnica do Rolando um Papo. Você sabe que técnico é tudo, né? Se o técnico for Sem ruim, o eles, programa a gente não entra no ar. Sem o técnico e sem vocês, que carinhosamente acompanham o nosso programa, nós não somos ninguém. Adoro os meus ouvintes, muito obrigada a vocês, que o nosso Rolando Papo está cada vez melhor, sensacional. Muito obrigada a todos pela audiência e tudo mais. Fica com o Joãozinho, que daqui a pouquinho está entrando aí, tá? E a gente volta semana que vem, a partir das 11, para mais um Rolando Papo para você. Um beijo a todos, nos encontramos amanhã no Colégio do Carmo com a peça É a Mãe. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você.